sentidos, verdades vão brilhar. Digitar com santa força é nosso farol. No portal TDW, o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. This is madness. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aqui do Portal TW. Olá a todos, é um prazer estar aqui de novo para mais um mergulho no universo Star Wars. Hoje a gente vai fundo numa era que, olha, fascina e assombra muitos fãs. A era da ascensão do Sith, lá do universo Legends. Época de origens obscuras, guerras gigantescas e filosofias que, abalaram a galáxia. Sem dúvida. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o guia completo para iniciantes, A Era da Ascensão dos Sith, um material excelente lá do portal TW. Com ele, a gente vai tentar entender as raízes dos Sith, conhecer figuras lendárias e analisar os eventos-chave desse período, digamos, bem sombrio. Exato. A nossa missão aqui é desvendar como os Sith foram tipo de uma raça antiga ligada à força para uma ordem super poderosa e temida. E qual foi o impacto disso tudo na história galáctica, né? Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Para começar, quem eram os Sith, antes de serem essa ordem organizada que a gente ouve falar? Eram simplesmente vilões desde o início? Olha, a história começa bem antes do que muita gente pensa. Originalmente, Sith era o nome de uma espécie mesmo. Humanoides, pele vermelha, uns tentáculos no rosto. Eram nativos de Korriban, um planeta desértico e bem sombrio, depois de terem vindo de Ziost, que era gelado. Ah, então era uma raça específica. Isso. E eles tinham uma conexão muito forte com a força, sabe? Mas a cultura deles já era, assim, naturalmente voltada para o lado sombrio. Quer dizer, mesmo isolados, sem contato com o Jedi, com a República, eles já tinham essa inclinação para o lado sombrio? Tinham, sim. Era parte da sociedade deles. Tinham castas, rituais de magia sombria, alquimia. Usavam a força de um jeito que os Jedi achariam, nossa, abominável. Para eles, a força era uma ferramenta, para dominar, não algo para servir, entende? Entendi. Isso já dá uma base interessante, né? Mas o que fez essa raça virar uma ordem que ameaçou a galáxia toda? Qual foi a virada? A virada foi a chegada de gente de fora, um grupo de Jedi, renegados. Milênios antes dos filmes, teve uma divisão na Ordem Jedi, o chamado Segundo Grande Cisma. Alguns Jedi ficaram, digamos, fascinados pelo poder bruto do lado sombrio. Buscando talvez mais poder, controle sobre a vida, essas coisas? Exato.
E foram considerados perigosos, né? Acabaram expulsos depois de um conflito bem pesado, a escuridão de 100 anos. Os famosos Jedi caídos, os exilados. E eles foram parar justamente... Em Corriban. Pois é. O destino, ou talvez a própria força sombria, né, guiou eles até lá. Figuras como a Junta Pal, Shoshan, Carnes Moore, eles chegaram com um conhecimento avançado da força, tecnologia, sabres de luz. E aí? Chegaram dominando os Sith originais. Como foi essa interação? Foi uma mistura, sabe, de conquista e assimilação. Os Jedi caídos eram mais poderosos, derrotaram os líderes Sith locais, mas também viram que os nativos tinham um poder e um conhecimento sombrio muito particular. Eles se tornaram os novos governantes, os senhores sombrios dos Sith. E o ponto crucial: eles se misturaram. Os Jedi caídos, humanos na maioria, tiveram filhos com os Sith originais. Ah, então teve miscigenação? Sim, e com o tempo, o sangue se misturou e a palavra Sith começou a mudar de sentido. Aqui é que fica realmente interessante. Imagina a combinação do conhecimento Jedi corrompido com as práticas sombrias dos nativos. Deve ter sido explosivo. Foi exatamente isso. Os exilados trouxeram a disciplina Jedi, como construir holocron, sabre de luz, suas teorias do lado sombrio. Os Sith nativos entraram com a magia antiga, a alquimia, aquela filosofia de poder implacável. Dessa fusão nasceu a Ordem Sith. E adotaram o nome Sith. Sim, como um título, uma filosofia, focada na paixão, no poder individual e, claro, na destruição dos inimigos. Principalmente os Jedi, que os tinham rejeitado, né? Então, o que era uma espécie virou uma ideologia, uma ordem com um objetivo bem claro: dominar a galáxia. É fascinante essa evolução, né? Sith deixou de ser uma raça para ser um credo. Uma forma de viver baseada na busca incansável por poder, alimentada pela emoção, pelo conflito. O oposto total dos ideais Jedi de paz, serenidade. E essa nova ordem não ia ficar só em Corriban, claro. Imagino que não. E qual foi a primeira vez que a galáxia sentiu o peso dessa nova ordem em si? A primeira grande demonstração de força. Olha, a primeira vez foi na Grande Guerra Hiperespacial, isso 5.000 anos antes da Batalha de Yavin, lá do filme Uma Nova Esperança. O Império Sith já tinha crescido bastante no espaço deles. A guerra começou meio por acaso, com exploradores da República chegando lá, mas quem liderou o ataque foi um Lorde Sombrio bem ambicioso, Naga Sadow. Naga Sadow. Nome pesado no Legends. Ele era conhecido por umas táticas meio diferentes, né? Mestre das ilusões. Exatamente. Sadow era mestre em alquimia e feitiçaria Sith. Na guerra, ele usava o lado sombrio para criar ilusões de frotas inteiras, exércitos gigantescos, para confundir e aterrorizar a República. Nossa! E ele usava criaturas modificadas pela alquimia, os Massassi, como tropas de choque. Foi uma campanha ousada que levou a guerra até Coruscant, o coração da República. Uma guerra em escala galáctica, mostrando o perigo real que eles representavam, mas eles foram derrotados no final, né? Foram. Apesar da astúcia do Sadow, a República e os Jedi conseguiram revidar. E ajudou também que tinha briga interna entre os Sith, né? Ludo Crash, rival do Sadow, tentou tomar o poder no meio da guerra. Típico. Ah, a velha história Sith. Pois é. No fim, o Império Sith foi derrotado, Sadow fugiu para Yavin 4 e entrou em estase. O espaço Sith foi devastado. Muita gente achou que, pronto, ameaça Sith eliminada. Mas a história nunca é tão simples assim, né? Especialmente em Star Wars. A derrota não foi o fim, só uma pausa. De jeito nenhum, a ideia de um Império Sith continuou viva. E o lado sombrio sempre atrai alguém, né? Uns 1000 anos depois dessa derrota, a galáxia enfrentou outra guerra terrível, a Grande Guerra Sith. E aqui temos duas figuras-chave, Ezarkon e Ulic Qel-Dromman. Ah, esses dois. São exemplos clássicos da queda Jedi, né? Eram figuras importantes na Ordem antes
antes de tudo ir pro brejo. Corretíssimo. Exar Kun era um cavaleiro Jedi brilhante, mas muito arrogante, sedento por conhecimento proibido. Ignorou os avisos do mestre dele, foi fuçar locais Sith antigos, e aí o espírito de Freedon Nad, um Lorde Sombrio antigo, corrompeu ele totalmente. Kun mergulhou de cabeça no lado sombrio, buscando poder absoluto. E o Ulic, que é o Drummond? A história dele é mais trágica ainda, eu acho. A queda do Ulic é muito triste. Ele era um herói Jedi de família nobre. Para combater uma seita sombria, os Skraff, ele decidiu se infiltrar no grupo. Só que na missão, ele foi exposto a toxinas, manipulações do lado sombrio, viu o mestre morrer e, num momento de fúria, de dor, acabou matando o próprio irmão, Kel Droman. Nossa, que pesado. Isso quebrou ele, empurrou ele para as trevas de vez. E juntos, Kun como estrategista sombrio e Kel Droman como comandante militar caído, formaram uma dupla perigosíssima. Devastadora. Exar Kun se declarou o novo Lorde Sombrio do Sith e Ulic virou aprendiz dele. Reuniram seguidores, outros Jedi caídos, os Mandalorianos, e começaram uma guerra brutal contra a República e os Jedi. Essa guerra mostrou não só o poder Sith voltando, mas também como a própria Ordem Jedi era vulnerável à corrupção por dentro. Essa história toda ilustra bem um problema que parecia ser crônico nos Sith até ali. A instabilidade, né? Mesmo com líderes superpoderosos, eles sempre acabavam lutando entre si, tanto quanto lutavam contra os Jedi. Esse era o grande paradoxo Sith. A filosofia que dava poder a eles, a busca individualista por domínio, a paixão sem freios, também destruía eles por dentro. Traição era a regra. Aprendiz conspirando contra mestre, lordes menores criando facções. Toda essa energia gasta em briga interna enfraquecia a causa maior, que era derrotar os Jedi e dominar a galáxia. Eles ganhavam batalhas, mas perdiam as guerras por causa da própria natureza deles. E essa fraqueza não passou batida, imagino. Alguém deve ter percebido que precisavam de um jeito diferente, mais focado, para vencer de verdade. O que nos leva a Darth Bane, certo? Qual foi a solução radical dele para isso? Exatamente. Darth Bane, ele surge uns 1000 anos antes dos filmes. Na época, os Sith estavam organizados na tal Irmandade das Trevas e lutando de novo contra os Jedi, na Batalha de Huzan. Bane era um Sith poderoso, mas olhava para aquela Irmandade com desprezo. Ele via dezenas de Lord Sith, cada um se achando o máximo, diluindo o poder do lado sombrio com briguinha interna, falta de disciplina. Ele viu o problema muito cacique para pouco índio, digamos, e a solução dele foi... Drástica e do ponto de vista Sith, genial. Bane estudou holocrons antigos, incluindo um de Darth Revan, e chegou numa conclusão. O lado sombrio é mais forte quando está concentrado. E aí ele criou a regra de 2. A famosa regra de 2. Um mestre, um aprendiz. Um para incorporar o poder, o outro para cobiçá-lo. Explica um pouco melhor a filosofia por trás disso. Com só 2, a linha de sucessão é clara, mesmo que seja brutal. O aprendiz tem que desafiar e derrotar o mestre para provar que é forte e assumir o lugar. Isso garante que cada geração seja, em teoria, mais forte. Entendi. Uma evolução forçada, quase. Isso. Segundo, concentra todo o poder e conhecimento Sith em só 2 pessoas, evitando aquela diluição que o Bane odiava. Terceiro, e talvez o mais importante, permitir ao Sith operar nas sombras, sem exércitos gigantes, sem impérios visíveis. Eles podiam se esconder, se infiltrar, manipular tudo por séculos, esperando o momento certo para atacar. É uma mudança brutal na estratégia Sith, não só na estrutura. Saindo da conquista aberta, tipo Naga Sato ou Exar Kun, para uma de subversão paciente e infiltração. E como ele fez isso? Não deve ter sido fácil convencer os outros Lord Sith. Ele não tentou convencer, ele destruiu eles. Lá na Batalha de Huzan, Bane manipulou os outros Lords da Irmandade para usarem uma arma terrível do lado sombrio, a bomba de pensamento. Ela aniquilou tanto os Jedi quanto os próprios Sith que estavam lá, prendendo as essências deles. Bane, que ficou de longe, claro, sobreviveu. E encontrou uma jovem aprendiz, a Darth Zana.
Juntos, eles se tornaram os únicos Sith. Começava ali a linhagem da regra de 2. Caramba. Ele purgou a própria ordem para recomeçar do jeito dele. O impacto disso deve ter sido gigantesco. Imenso. Se a gente conecta isso com a história toda, a regra de 2 foi a chave para a sobrevivência e para o triunfo final do Sith 1000 anos depois. Essa linhagem secreta operando nas sombras, acumulando poder e influência, culminou em Darth Sidious, o Palpatine, e o aprendiz dele, Darth Vader. A ascensão do Palpatine não foi sorte, foi o resultado direto dessa estratégia de longuíssimo prazo do Darth Bane. É uma jogada de mestre sinistra pensando em milênios. E como que a gente ficou sabendo dessas histórias todas, de Sardou Mal, Kun, Revan, Bane, já que os filmes principais focam em outra época, né? O universo expandido, que hoje a gente chama de Legends, foi onde tudo isso nasceu. Várias mídias construíram essa história riquíssima. Os quadrinhos foram pioneiros, especialmente a série Tales of the Jedi. Sim, Tales of the Jedi. Foi ali que a gente viu pela primeira vez a queda do Exar Kun e do Ulic, que é o Droma, com detalhes, as batalhas, o visual da Velha República. Definiu muito da estética dessa era, né? Precisamente. Deu rosto e drama para esses conflitos antigos. E aí vieram os jogos, que tiveram um impacto cultural, assim, enorme. Star Wars, Knights of the Old Republic, o KOTOR, de 2003, é um marco. KOTOR é lendário. Introduziu Darth Revan e Darth Malak quase 4.000 anos antes dos filmes. A história do Revan é super complexa, né? Jedi, herói de guerra, depois Lord Sith, temido que quase derrubou a República. E aí? Amnésia e uma nova jornada. Sim, a jornada do Revan, com a chance de redenção ou de voltar para o poder sombrio, foi revolucionária. KOTOR mostrou que os Sith podiam ter motivações complexas, não ser só maldade pura. O jogo explorou memória, identidade, livre-arbítrio, a natureza da força. E o Darth Malak, o aprendiz que trai o Revan, representa bem essa natureza traiçoeira do Sith antes do Bane. E não dá para esquecer a Starforge, né? Aquela super-arma antiga que se alimentava do lado sombrio. Total. E o KOTOR 2, The Sith Lords, esse foi ainda mais fundo na filosofia sombria, eu acho. Com umas figuras ainda mais perturbadoras. KOTOR 2, que teve o Chris Avellone escrevendo, é conhecido por ser mais sombrio, mais desconstrutivo. Foi ali que a gente conheceu figuras como Darth Nihilus, o Lorde da Fome. Ele nem era mais um ser físico normal, era tipo uma ferida na força, um vácuo faminto que precisava consumir a energia vital de planetas inteiros para existir. Resultado de um desastre em Malachor V. Nihilus é assustador. É um conceito que leva o lado sombrio a um extremo quase abstrato. Ele representa a natureza autodestrutiva desse poder todo. De certa forma, sim. É um exemplo do que acontece quando a conexão com o lado sombrio fica tão forte que consome a identidade, deixando só a necessidade. Ele levanta questões importantes sobre os limites e os custos desse poder, né? KOTOR 2 também trouxe o Darth Sion, o Lorde da Dor, que só se mantinha vivo pela agonia no lado sombrio, e a Darth Traya, uma figura super enigmática com uma filosofia bem complexa sobre a força. Esses jogos realmente expandiram muito o que significava ser um Sith. E os livros? A trilogia do Bane parece fundamental para entender a regra de 2. Fundamental. A trilogia Darth Bane, Caminho da Destruição, Regra de 2 e Dinastia do Mal, escrita pelo Drew Karpyshyn, que também trabalhou em KOTOR, detalha a vida do Bane desde o início humilde até ele virar o arquiteto da nova Ordem Sith. Os livros exploram a fundo a filosofia da Regra de 2, a brutalidade do Bane, a busca dele por conhecimento antigo e os primeiros passos dessa linhagem secreta. Nossa, é muita coisa. E ainda tem o MMORPG Star Wars The Old Republic, o STOR, que continua essa era com uma guerra gigantesca entre a República e o Império Sith que ressurgiu, cheio de histórias e personagens. É incrível. Tantas figuras marcantes. Naga Sadow, Exar Kun, Ulic, Revan, Malak, Nihilus, Bane. O que faz essa era, com esses personagens todos, ser tão cativante para os fãs? Por que esse fascínio todo pelo lado sombrio Legends? Acho que parte do apelo vem justamente da complexidade. O Legends deixou a gente explorar o Sith
não só como vilões, mas como personagens com visões de mundo próprias, tragédias, justificativas mesmo que distorcidas para buscar poder. Tem uma atração no proibido, né? Na ideia de que a paixão, a ambição, emoções tão humanas podem levar a um poder imenso, mesmo que o custo seja terrível. E a interatividade dos jogos como o Cotro e Sutor ajudou muito nisso, né? Permitindo viver essas escolhas, sentir a sedução do poder. Com certeza, poder jogar como um Sith, tomar decisões sombrias, ver as consequências, entender as motivações por dentro, foi algo muito forte para muitos fãs. E conceitos como a regra de 2, a filosofia da Creia no KOTOR 2, as diferentes visões de poder dos Sis, geraram debates filosóficos, discussões que enriqueceram a comunidade por anos. E, claro, o legado disso tudo é inegável para entender a saga Skywalker. A ideia do Sith operando nas sombras por 1000 anos, preparando o terreno para o Palpatine, ganha outra dimensão quando a gente conhece o Bane e a regra de 2. Exato. A ascensão e queda do Anakin, a manipulação do Palpatine, a Guerra Civil Galáctica, tudo isso se conecta a essa longa história dos Siths que o Legends estabeleceu. Entender a era da ascensão dos Siths adiciona camadas de profundidade à saga que a gente ama. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando rápido. A era da ascensão do Sith no universo Legends foi um período formativo, essencial. Vimos a origem do Sith como raça em Korriban, a transformação numa ordem com a chegada dos Jedi caídos. Exploramos as primeiras guerras de conquista, como a do Naga Saddle, e as guerras civis, tipo a do Exar Kun e Ulic Qel-Droma, que mostraram a fraqueza da desunião Sith. E aí, a virada de chave com Darth Bane e sua regra de 2, estratégia de longo prazo, poder concentrado, operação secreta, que preparou o caminho para os filmes. O legado principal é essa tensão constante na galáxia, essa dualidade entre a filosofia Jedi e a Sith. Os Sith representam a busca implacável por poder, controle, e, segundo eles, liberdade através da paixão e da força. Eles forçam a gente a questionar a natureza da ambição, do medo, da ordem. A regra de 2, especialmente, é um exemplo fascinante de estratégia adaptativa, paciência de séculos para alcançar um objetivo. Mostra como uma fraqueza aparente, tipo ter poucos membros, pode virar força, sigilo e foco. E fica aqui uma provocação para a gente pensar. A regra de 2, ao focar o poder e eliminar as brigas internas, foi super eficaz para a sobrevivência e ascensão do Sith, não tem dúvida. Mas será que essa consolidação forçada, ao eliminar a diversidade de abordagens que existia antes de Bane, desde, sei lá, a feitiçaria do Saddle até, sei lá, a fome existencial do Nihilus, não acabou de certa forma empobrecendo a própria natureza multifacetada do lado sombrio? Será que eficiência estratégica veio ao custo de uma certa riqueza filosófica, mesmo que caótica, que existia antes? Fica aí para refletir. Excelente questão. A busca pela eficiência às vezes leva à uniformidade, né? Para quem quiser mergulhar ainda mais fundo nesses personagens todos, nas cronologias, nas diferentes filosofias Sith e nas guerras dessa era, Não deixem de conferir o guia completo e muitos outros artigos e análises lá no portal TDW. O link está na descrição, tá? E a gente quer saber o que vocês acham. Qual o Lord Sith preferido dessa era? Concordam com a regra de 2? Continuem essa conversa com a gente nas nossas redes sociais. Nós somos do portal TDW. Até a próxima análise.